Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos na página 59 do nosso livro, que se chama o capítulo O Encontro com um Anjo. E hoje nós vamos meditar sobre o anjo de Deus, um anjo de Deus e um anjo de Satanás. Nós vamos perceber hoje que existem anjos de Deus e existem anjos de Satanás. Nós vamos ver que Moisés, nós estamos estudando a história de Moisés, Moisés se encontra com um anjo. Então vamos lá. Depois que a nossa natureza caiu em pecado, Deus não deixou a nossa desgraça carente de providência. Nomeou um anjo de natureza incorpórea para ajudar na vida de cada pessoa. Então, olha que interessante. Isso é uma doutrina católica de que todos nós recebemos um anjo para nos ajudar. Então, vamos lá. Antes de Deus criar o ser humano, Deus criou os anjos. Nós lemos a Bíblia e vemos a Bíblia direto, o tempo todo ela fala de anjos. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, não é uma criação da cabeça de ninguém, é bíblico. Deus criou os anjos, tá? Se nós formos lá em Apocalipse, capítulo... Vamos ver se é capítulo... Isso. Abra já sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Então, ou seja, Deus criou os anjos. Os anjos não são seres humanos. O que é um ser humano? Corpo e alma. Então, o que é um ser humano? Veja, eu tenho um corpo, eu tenho dedos, eu tenho mãos, eu tenho cabeça, eu tenho olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho um coração, eu tenho órgãos, eu tenho um corpo. Só que o ser humano não é só corpo, o ser humano também tem alma espiritual. Então, isso é ser humano, corpo e alma espiritual. Um anjo, ele não é igual a nós. Um anjo, ele só tem espírito. O anjo não tem matéria. O anjo é incorpóreo, tá? Então, neste momento aqui, você está me vendo, certo? Por quê? Porque eu tenho matéria, porque eu tenho um corpo. Mas você não vê o anjo que está do meu lado aqui, porque eu tenho um anjo do meu lado. É o meu anjo da guarda. Mas você não vê. E por que você não vê? Porque ele é incorpóreo. Ele não tem corpo. Ele não tem matéria. Mas não é porque ele não tem matéria que ele não existe. Ok? Assim como o Deus Pai não tem matéria, mas é o nosso Deus. O Espírito Santo não tem matéria, mas é nosso Deus. E olha que bonito, Jesus, ele tem matéria, por quê? Porque ele se encarnou. Olha que bonito, Jesus assumiu a nossa carne, Jesus Cristo assumiu a nossa matéria. Então, Jesus Cristo, ele tem matéria, é um Deus homem, porque ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Jesus Cristo se fez homem, olha que bonito, um Deus se fez homem, um Deus se fez matéria. Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a condição de um escravo para se fazer um de nós, tá? Mas o anjo, ele não tem corpo, ele é incorpóreo. Esses anjos foram criados por Deus e foram criados na liberdade, assim como eu e você. E como Deus fez com Adão e Eva, porque querendo ou não, aquele ato de Adão e Eva era uma prova. Vocês podem comer de todos os frutos, menos daquele fruto. Querendo ou não, é uma prova. Vocês são livres.
Só que eu preciso saber se vocês querem a mim ou não. Gente, olha como Deus é bonito, né? Como Deus é maravilhoso. Ele não quer obrigar você a amá-lo. Ele quer que você o ame na sua liberdade. Então, aquele ato de Adão e Eva era: olha, vocês são livres. Vocês podem comer de todos os frutos, menos daquele. Por quê? Não é que vocês não podem comer, vocês são livres. Se vocês decidirem comer, vocês vão comer. Só que vão ter que pagar o preço. Por quê? Assumindo aquele fruto, vocês estão me rejeitando. Vocês serão conhecedores do bem e do mal, como a serpente falou. Então, vocês querem comer o fruto? Vocês estão na liberdade de vocês dizendo que vocês não querem me servir, que vocês não querem me amar. E foi isso que Adão e Eva fez. Na sua liberdade, Adão e Eva escolheram o pecado. E hoje eu, Frei Gilson, e você, na nossa liberdade, eu posso escolher amar a Deus ou não. Ok? Irmãos, prestem atenção. Os anjos também tiveram que passar por uma prova. Porque eles também eram livres. Eles não eram robozinhos. Não, vocês são obrigados a me amar. Vocês são obrigados a me servir. Vocês não têm escolha. Não. Vocês são livres. A liberdade é um ato de amor. Você tem que me amar e o amor só existe na liberdade. Então, os anjos foram submetidos como ser humano a uma prova de amor. Vocês querem me servir ou não? Livremente. E aí, nós vamos para Apocalipse capítulo 12, versículo 7, porque diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate e não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então qual é a doutrina católica? A doutrina bíblica é que houve uma batalha no céu, está sendo narrado aqui, porque alguns anjos não quiseram servir. Alguns anjos não quiseram servir. Em outra passagem, a Bíblia chega a dizer que foi terça parte do céu. Não foi a maioria, terça parte. Mas muitos anjos não quiseram servir. Está aqui um maior deles, que é o dragão, a primitiva serpente, chamado de Lúcifer. Esse talvez é o grande, é o maior, é aquele que foi mais dotado de dons por Deus. E esse se rebelou. Esse quis ser igual a Deus. E por isso que Miguel, quem como Deus? Esse anjo quis tomar o lugar de Deus. Esse anjo disse: eu não servirei Lúcifer, Satanás, o dragão, a serpente, o diabo, chame como você quiser. O Padre Pio chamava ele de Barba Azul. Que mais? Cada um chama de um jeito. Mas é esse coisa ruim. Ele e seus anjos, depois dessa batalha, não quiseram servir a Deus. Então preste atenção, Deus não criou o anjo do mal. Aliás, Deus não criou o mal no mundo. O mal entrou no mundo por causa das nossas escolhas. Quando é que o mal entrou no mundo angélico? Quando os anjos bons, porque Deus criou os anjos bons, eles quiseram ser maus. E detalhe, viu? O ser humano, você percebe o quê? Que o ser humano se arrepende. Então a gente comete um mal na vida, depois a gente se arrepende. A própria Adão e Eva, a tradição da igreja mostra que eles se arrependeram. Nossa, Frei, Adão e Eva se arrependeram? Sim. Se você for no Catecismo da Igreja Católica, você vai ver que quando Jesus desceu à mansão dos mortos, olha que coisa bonita. Quando Jesus desceu à mansão dos mortos, isso você professa no credo, tá? Quando você diz assim, creio... deixa eu ver se está escrito aqui, é mais fácil de lembrar. Essa Bíblia com certeza tem. Quando você diz, creio que ele desceu à mansão aqui.
Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aqui, não, é antes. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, é isso que você crê. Desceu à mansão dos mortos, é isso que você crê nisso, você professa todo domingo isso. Ele desceu, então o que aconteceu? Jesus foi sepultado, morreu na cruz, foi sepultado, só que Deus, enquanto estava morto, ele desceu à mansão dos mortos. Ele foi se encontrar com todos aqueles que morreram antes dele. Todos. Então todos foram. Jesus se encontrou com todos. E Adão e Eva, diz o Catecismo da Igreja Católica, que Jesus foi buscar Adão e Eva. E o encontro é magnífico. O Catecismo da Igreja Católica chega a narrar um diálogo. É bonito, vale a pena. Não sei que parte que está do Catecismo, precisa procurar. Provavelmente quando o Catecismo fala do creio, e nessa parte da mansão dos mortos, aí você vai encontrar até um diálogo que acontece, né? Que é bonito, vale a pena. O que eu quero dizer? Adão e Eva se arrependeram. O ser humano se arrepende. Agora preste atenção, um anjo, ele não se arrepende. O ser humano não tem uma inteligência tão grande quanto a de um anjo. Um anjo ele tem uma inteligência muito superior à de um homem. Ou seja, o ser humano ele tem uma certa limitação. Até por causa da nossa carne. Nos deixa mais limitados. Um anjo, por ser um ser totalmente espiritual, ele não tem a limitação da matéria. Ou seja, quando o anjo disse que não queria servir a Deus, não pense você que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, assim, não existe como um anjo, não existe a possibilidade de um anjo se arrepender. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu pensava assim, eu era pequenininho, eu me lembro, eu tinha 7 anos, 8 anos, e eu já via tanto mal no mundo, e eu pensava assim, ora, se o diabo se arrependesse, pronto, acabava o mal no mundo, porque esse diabo é o que faz tanta coisa ruim, e se o diabo se arrependesse, se o diabo voltasse para o céu, tudo estava resolvido. Na minha inocência de criança, eu não sabia que, na verdade, não é que Deus não quer perdoar o anjo. A questão é que o anjo não quer o perdão de Deus. Então, entenda e aprenda isso. Um anjo demoníaco, Satanás, os demônios, não é que Deus não quer perdoá-los. Eles não querem nunca o perdão de Deus. Eles querem ser maus. Eles são 100% ódio e eles não estão nem aí para Deus, nem aí para voltar para Deus, tá bom? Então, se alguém tinha essa ideia, esqueça. Demônios não querem se converter, demônios não querem se arrepender. Não. Isso não faz parte do mundo angélico. Quem se arrepende é o ser humano. E veja, até mesmo o ser humano pode chegar ao ato do mundo angélico. Ou seja, na Bíblia diz assim, há um só pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado da impenitência. É a pessoa que não quer o perdão de Deus. Ela quer ir para o inferno. Ela não quer o perdão de Deus. Ela não quer. Se você falar, Deus está te perdoando, Deus está te oferecendo perdão, a pessoa vai dizer, eu não quero. Eu quero continuar na minha vida errada, eu sei que eu estou no errado, eu não quero servir a Deus. Existem pessoas assim. Esse é o único pecado que não tem perdão na Bíblia. Por quê? Porque a pessoa não quer. Só que, geralmente, o ser humano, ele sempre, até a hora da morte, ele pode se arrepender. Nós vemos isso com Jesus na cruz, com o ladrão. Na hora da morte, ele se arrependeu e ele foi para o paraíso. Na hora da morte. Muitos se arrependem no último momento, no último segundo. Agora, um anjo não tem volta. Ele não quer o perdão de Deus. Ele sabe o que ele quer. Ele se acha Deus. O demônio se acha Deus. O demônio quer ser adorado como Deus. Lembremos-nos de que
Nas tentações de Jesus no deserto, o demônio disse para Jesus: se você se prostrar diante de mim, se você me adorar, eu vou te dar todo este reino. O demônio pensa que é Deus. O demônio quer ser adorado como Deus. O demônio não quer volta. O demônio é demônio, minha gente. E aqui é importante eu falar tudo isso para você, porque com demônio a gente não brinca. Demônio é coisa ruim. Demônio a gente não brinca. E nós estamos chegando ao escândalo do mundo de hoje. Vocês vão começar a ver isso aí. Vocês vão começar a ver. De gente querendo ser amiguinho do demônio, mostrando que o demônio é bom. Por isso que é muito perigoso essas festinhas de Halloween, por exemplo. É muito perigoso essas coisas. Porque mostra uma brincadeira com o mundo dos demônios, com o mundo do mal. É uma brincadeira com o mundo do mal. Porque ali aparecem monstros, demônios, as pessoas se fantasiam de monstros, as pessoas se fantasiam de demônios. E qual é o perigo disso? O perigo disso, inclusive para as crianças, né? Que os demônios são amiguinhos nossos. Então, tem vários problemas de uma festa de Halloween, tá? Não vou falar disso aqui agora. São vários os problemas. Eu não aconselho você participar, eu não aconselho seus filhos participarem disso. Não aconselho. Não aconselho. Você como cristão, você como católico, não aconselho. Nem no caso que a escola fala, olha, seu filho precisa vir para a festa, vai ganhar nota, então meu filho vai perder nota, mas meu filho não vai para a festa de Halloween. Eu digo até que você, como cristão, deveria fazer isso. Não vem ao caso. Eu poderia aqui fazer uma pregação e mostrar todos os erros do Halloween, não é o caso. Mas eu vou destacar um. Imagina, para uma criança... todo mundo vestidinho de demônio, todo mundo vestido de bruxa, todo mundo vestido de coisas do mal. Porque é isso, é coisas do mal, é coisas que dão medo. Não, são teus amigos, é brincadeira. Então começa a colocar no imaginário da criança de que demônio é amigo. De que monstro é amigo. Demônio não é amigo. Demônio não é amigo. Demônio é inimigo. Dá para entender isso? Demônio é inimigo. Qual foi o problema de Adão e Eva? Ficaram conversando com o demônio como se fosse amigo do demônio. Você não pode conversar com o demônio. E esse é um problema porque muita gente cai na tentação. Porque o que é alimentar a tentação? Você viu algo, tira os olhos. Você tocou em algo que não deve e chamou sua sensualidade, tire a mão. Se o teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar com um olho só no céu do que com os dois no inferno, disse Jesus. Ou seja, não dialogue com a tentação, não dialogue com o pecado. Você foi tentado, então não dialogue com o demônio, não dialogue com a tentação, senão você pode cair. Mas Adão e Eva conversaram com o pecado. Adão e Eva conversaram com a tentação. E se você conversa com o pecado, você pode cair no pecado. Preste atenção, abra sua Bíblia. Em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Porque aqui começa a aparecer o demônio na Bíblia. Aqui começa a aparecer o demônio na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. O demônio é astuto. Não brinque com o demônio. O demônio é astuto. Se tem uma coisa que o demônio não é burro. O demônio é astuto. Meu irmão e minha irmã, o demônio sabe como te pegar. O demônio sabe quais são as suas fraquezas. E tá. A serpente começou a dialogar com Adão e Eva. Eu não vou ler o texto porque ficaria muito longo. Vocês já conhecem a história. E aqui, se a gente for para o versículo 13, capítulo 3, versículo 13, já diz assim: o Senhor disse à mulher, por que fizeste isso?
Aí a mulher responde para Deus: a serpente enganou-me, respondeu-lhe ela, e eu comi. Então Eva foi enganada pela serpente. Por que que você foi enganada pela serpente, Eva? Porque você achou que o demônio era teu amigo. Então, Eva começou a falar com a serpente. Eva começou a falar com a serpente. Eva, não se fala com a serpente. Eva, você não é amigo da serpente. Demônio não é amigo. Serpente não é nosso amigo. E aí eu comecei essa pregação lendo para vocês Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Porque começa a falar que quem é esse dragão? Porque lá no Apocalipse já vai falar que é um dragão. Aí Apocalipse vai disse para nós, que esse dragão é a primitiva serpente, o demônio, Satanás. Interessante, uma serpente é muito perigosa. Uma serpente é muito perigosa, ela tem um veneno mortal. Eu, particularmente, tenho um medo tremendo de cobra. Eu tenho um medo tremendo de cobra, acho um bicho extremamente perigoso. Cobra é muito perigoso. Um veneno mortal, e por isso que aqui é atribuído ao demônio, é astuto, é perigoso, ele tem um veneno mortal. Só que Apocalipse fala que é um dragão. Ou seja, entre uma serpente e um dragão, o dragão é muito mais perigoso que uma serpente. De Gênesis a Apocalipse, o dragão mostra que o demônio criou mais força ainda, o demônio criou mais poder ainda, e o demônio é mais perigoso que uma serpente. Agora é um dragão. Mas por que eu trouxe para você, eu trouxe você para o livro do Gênesis? Porque agora eu quero que você leia capítulo 3, versículo 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém ódio entre ti e a mulher. Deus agora começa a falar com o demônio. Demônio, você fez a primeira mulher cair. Você fez Eva cair. Você injetou o veneno em Eva. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu porei ódio entre ti e a mulher. Eu vou levantar uma outra mulher. E nós já sabemos quem é essa outra mulher. É Maria. Mulher, lembra que Jesus chama ela de mulher nas bodas de Caná? Jesus chama Nossa Senhora, mãe dele, de mulher no alto da cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus chamava ela de mulher para que a gente entenda que a mulher que é a mãe dele é a mesma do livro do Gênesis e é a mesma do Apocalipse, porque no Apocalipse vai falar que é uma mulher também. Então Jesus chama Nossa Senhora de mulher, não é falta de respeito, é para que você entenda que a mulher que Jesus está falando é a mesma do Gênesis, é a mesma do Apocalipse. Então preste atenção. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus está falando para o demônio: demônio, eu vou levantar uma outra mulher. E se a primeira mulher foi tua amiga, ficou batendo papo com você e por isso caiu na tua lábia, eu vou levantar uma outra mulher que vai ser tua inimiga. Eu vou colocar ódio entre ti e ela, ou seja, vocês não serão amigos. Você nunca vai conseguir tocar nessa segunda mulher que eu vou levantar. Irmãos e irmãs, essa mulher é Nossa Senhora, a qual ela nunca foi amiga de Satanás. O diabo nunca tocou nela. Ei, eu não posso dizer o mesmo. O diabo já me tocou tantas vezes. O diabo já tocou em você tantas vezes. É por isso que nós precisamos nos confessar com frequência. Porque toda vez que eu me confesso, é o reconhecimento de que eu pequei. Eu, por exemplo, me confessei ontem. Ontem eu me confessei. Isso porque o diabo me picou. Eu fui amigo do diabo algumas vezes. Eu, Frei Gilson, caí no pecado. Precisei ontem me confessar. Essa mulher nunca foi amiga do demônio. Porém, ódio entre ti e a mulher. Essa foi uma mulher que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Tudo isso para dizer que o demônio existe. O demônio existe. É inadmissível que alguém
e principalmente dentro da igreja, diga que o demônio não existe. Ora, se o demônio não existe, a Bíblia está contando mentiras para nós. E a nossa fé é de que a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém erros. E a Bíblia fala diversas vezes do diabo. E a Bíblia não coloca o diabo como amigo. A Bíblia coloca o diabo como inimigo. Eu vou só falar algumas partes da Bíblia que fala do diabo. Não vou pedir para você abrir, que eu acho que você não vai dar conta, e nem eu vou abrir, para que a gente não perca muito tempo, tá bom? Mas, se a gente fosse em 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A Bíblia acredita no diabo, a Bíblia sabe da existência do diabo e a Bíblia está falando seriamente. Aquele que peca é do diabo. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. É para isso que Jesus veio na cruz. Então, se uma pessoa diz que o diabo não existe, então para que Jesus veio? Porque a Bíblia está dizendo que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Romanos capítulo 16, versículo 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés, seus pés. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam todos a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do demônio. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. João, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha que Jesus, isso aqui é Jesus falando para os fariseus. Vocês pertencem ao diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Satanás se disfarça de anjo de luz. Jó, capítulo 2, versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 2. Estava sendo servido jantar e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo entrou no coração de Judas. Eu só peço perdão por essa tradução, porque eu não tive tempo de buscar uma tradução melhor. Então essa tradução é meio aqui de internet, eu não gosto muito dela, tá? Prefiro traduções como essa que a gente está usando. Mas para ilustrar o que eu estou fazendo, está servindo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não preciso ler mais passagens, teria muitas outras. Diversas vezes a Sagrada Escritura fala do demônio. Diversas vezes a Sagrada Escritura fala do inferno. Então, com tudo que eu já falei, ficou claro. O demônio existe. O demônio existe. Infelizmente, era um anjo bom que se tornou um anjo mau. E detalhe, abra sua Bíblia. Apocalipse. Apocalipse 12. Porque a coisa ficou feia demais para nós.
Porque eu já li no início da pregação que houve uma batalha no céu, então São Miguel Arcanjo, batalhou contra o demônio. Então, terça parte dos demônios tiveram que ser expulsos do céu. Porque se você não ama a Deus, o céu não é teu lugar. Nunca se esqueça disso. O céu é o lugar daqueles que amam a Deus. Por isso que muita gente vai para o inferno. Por quê? E Nossa Senhora de Fátima falou isso. Tem muita gente indo para o inferno. Vocês precisam fazer penitência, vocês precisam rezar. Porque quem não amou Deus nessa terra, não vai para o céu. Quem não quis amar Deus, é aquele pecado grave, né? O pecado grave, a pessoa consciente não quis servir Deus. Consciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu não quero amar Deus, eu não quero servir Deus. Então, eles não podiam ficar no céu. Então, no demônio no céu não tem demônio. Então, quando é que você vai ficar livre dos demônios? Somente no céu. Porque quem for para o inferno vai conviver com os demônios para sempre. Meu Deus, Deus me livre. Eu tenho que viver uma vida em Deus, eu tenho que viver uma vida nos mandamentos. Eu quero o céu, é por isso que eu estou lutando pelo céu. É por isso que a gente ouviu hoje no Rosário da Madrugada tantas palavras poderosas. Paulo falando, gente, disso eu vos previno. E Paulo falou das obras da carne, para que, olha, se vocês praticam essas coisas, vocês não herdarão o reino dos céus. Então Paulo está alertando para que a gente entenda qual é o caminho que vai para o céu. Entendemos que é a porta estreita, então vamos para a porta estreita. Digo para você, meu irmão e minha irmã, vamos seguir o caminho da porta estreita. É difícil? É difícil, mas pelo menos a gente chega no céu. O que adianta ganhar o mundo inteiro, curtir esse mundo e fazer tudo o que a gente quer nesse mundo, mas perder a vida eterna? O que adiantou? Nada. Então, vamos seguir a palavra de Deus para ir para o céu. Amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado. Preste atenção, a Bíblia está falando para mim e para você. Terra, você mora no planeta Terra, então toma cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A gente se lascou. A gente se lascou nessa história. Porque o demônio agora desceu do céu, foi expulso do céu e foi para onde? Foi para a terra. E nós moramos aqui nesse planeta Terra. Ele veio para cá. Então não tá. A gente às vezes pode acreditar que está todos no inferno. Tem uns demônios no inferno também, mas tem muitos na terra. Por isso que Paulo vai falar que há demônios espalhados nos ares. Frei do céu, agora está dando medo essa pregação. Não, meu filho, não estou te falando para você ter medo, não. Aliás, para você não ter medo, deixa eu só marcar aqui. Para você não ter medo, abra a sua Bíblia. Deixa marcadinho aí Apocalipse, mas abra a sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 5, se eu não me engano. Vamos ver se eu acho. Não, essa eu tenho que achar. Nem que eu peça auxílio. Nem que eu peça auxílio. Porque o Frei falando de demônio, alguém pode estar falando, meu Deus, eu estou perdido, isso dá medo. Não. Isso, achei aqui. 1 João, não é 5, é 4. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo de 4. Isso. 1 João capítulo 4, versículo 4. O Frei falando de demônio, alguém pode falar, nossa Frei, mas isso tudo dá muito medo. Porque o senhor está falando que os demônios então estão espalhados nos ares. Essa é a verdade. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6. Os demônios estão espalhados nos ares. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Os demônios desceram para a terra. Mas olha, para que você não tenha medo, entenda. 1 João capítulo 4, versículo 4.
Vós, filhinhos, sois de Deus. Então você não é do diabo. Aliás, antes... 1 João capítulo 3, só dá uma voltada para trás. 1 João capítulo 3, versículo 8. Eu já li essa passagem hoje. João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Então, se você quiser viver uma vida de pecado, você está no reino do demônio. Aquele que peca é do demônio. Mas se você não quer viver no pecado, então você quer viver nos mandamentos, você quer viver na palavra de Deus. E se caiu, eu te falei que ontem eu me confessei. Então, ou seja, se você se cair como eu caí, você vai se confessar. Ou seja, você está numa via de arrependimento, você está numa via de conversão. E se eu cair, eu vou pedir perdão para Deus. Eu não quero pecado. Foi um escorregão, eu escorreguei, falei o que não devia falar, pensei o que não devia pensar, mas eu vou me confessar. Ou seja, você está em via de arrependimento, você está em conversão, você está nesse processo, ótimo. Então, se você está no processo de obedecer mandamento, obedecer a palavra, de se arrepender quando você peca, opa, então você não é do demônio. Não, você não é do demônio. Então, por isso que São João agora está dizendo para você, capítulo 4, versículo 4, vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes. E olha, preste atenção para você nunca ter medo do demônio. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. São João está dizendo que você não precisa ter medo do demônio, porque o que está dentro de você, Deus, é muito maior do que o demônio. Se você for lá em 1 João, capítulo 5, você vai ver, no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. O mundo todo jaz sob o maligno. E volta ao versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Vós, filhinhos, sois de Deus e o venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então ele se refere ao demônio. O mundo todo jaz sob o poder do maligno, mas você é de Deus. O demônio não tem poder sobre você. Não tenha medo. Você já o venceu. Na cruz, nós já vencemos o demônio. Amém? E para terminar essa parte, volta para Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O que você tem que entender? Porque o demônio desceu para vós não como amigo. Eu já falei para vocês, demônio não é amigo. Ele desceu para vós cheio de grande ira. Ele desceu para a terra nervoso. Ele desceu para a terra irado. Então, sem amizade com o demônio. Demônio não é nosso amigo. Vamos voltar ao livro. Porque o livro falou o seguinte, olha como Deus é bom. Se anjos desceram para a terra para nos fazer mal, Deus já deu para você um anjo para lhe fazer o bem. Então vou ler de novo. Deus não deixou a nossa desgraça carente de providência. Nomeou um anjo de natureza incorpórea para ajudar na vida de cada pessoa. Então cada pessoa desta terra tem um anjo bom ao seu lado. Há, por outro lado, o corruptor da natureza, que maquinou algo parecido, danificando a vida do homem mediante um demônio perverso. Então, o que São Gregório de Nissa está nos falando? Há anjos bons e há anjos maus. E, portanto, por isso que a nossa vida é um combate. A nossa vida é um combate espiritual. Porque a gente tem que lutar. São João da Cruz vai dizer que é 3 inimigos que você luta. O mundo que não quer servir Deus. Então você luta contra o mundo de pecado, contra o mundo que quer viver nos prazeres carnais. A carne, você luta contra a sua própria carne que quer o pecado, como nós meditamos hoje no Rosário da Madrugada. E terceiro, você luta contra o demônio, que é um ser real, pessoal, que existe. Assim, o ser humano encontra-se entre 2 companheiros que o conduzem a objetivos opostos. Então, entendeu? São 2 companheiros, igualzinho aqueles desenhos que a gente assistia antigamente, onde tinha um anjo bom de um lado, o demônio do outro. Então,
o ser humano encontra-se entre esses dois companheiros que os conduzem a objetivos opostos. Então, os demônios querem te levar para o inferno. Essa é a verdade, tá? Eu estou sendo bem claro com você, tá? Demônio quer te levar para o inferno. E o anjo bom quer te levar para o céu. Simples assim. Simples assim. Existem demônios que trabalham para a sua perdição. Simples assim. Existem demônios que estão encarregados de levar você para o inferno. Levar a sua família para o inferno, levar os seus filhos para o inferno, levar o seu marido para o inferno. E existem anjos bons encarregados de levar você para o céu. Eles trabalham em sentidos, objetivos opostos. Eu sempre gosto de brincar que no inferno existe uma foto sua, no inferno existe uma foto sua escrito procura-se. Você não está no inferno, graças a Deus. Mas que eles estão querendo que você esteja lá, eles querem. Eles querem. Só que os anjos bons querem que você esteja no céu, porque o céu é o teu lugar. Aliás, eu preciso te dizer isso. O inferno não é o teu lugar. Não é, não é. Ninguém nasceu para o inferno. E Jesus não veio para este mundo para nos colocar no inferno. Pelo contrário, ele veio para este mundo para salvar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Olha que coisa linda, amo essa palavra. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Veja, Jesus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer numa cruz, não para te colocar no inferno, mas para colocar você e a tua família no céu. Quando ele subiu aos céus dessa terra, ele disse: eu vou preparar para vocês um lugar, para que onde eu estiver, você também esteja. Gente, isso é coisa mais linda. Você não nasceu para o inferno. Ninguém nasceu para o inferno. Se alguém for para o inferno, é por isso que o catecismo vai dizer, o inferno é autocondenação. Olha, autocondenação. Não foi Deus que te colocou no inferno. Não foi Deus que colocou aquela pessoa no inferno. Foi ela que se perdeu. Foi ela que se condenou. Deus não condena ninguém. Se você crer em Jesus, você já está salvo. Se você não crer em Jesus, você já está condenado. Mas não foi Jesus que jogou ela no inferno, foi ela mesma que se jogou no inferno. O céu é o teu lugar, o inferno não é o teu lugar. Os anjos bons estão tentando te levar para o céu, os anjos maus estão tentando te levar para o inferno. Ô batalha terrível que só acaba quando você entrar dentro de um caixão morto. E nunca se esqueça. O céu começa aqui. Nunca se esqueça disso. O céu começa na terra e o inferno também começa na terra. As tuas escolhas vão definindo o que você está escolhendo, céu ou inferno. As tuas escolhas mostram se você está dando mais ouvido aos demônios ou se você está dando ouvido aos anjos bons. Assim, o ser humano encontra-se entre esses dois companheiros que o conduzem a objetivos opostos, e ele próprio tem o poder de fazer triunfar um ao outro. Então, quem é que vai triunfar? Os anjos bons ou os anjos maus? Depende de você. Depende de você. Quem é que vai ganhar? O anjo bom ou o anjo mau? Depende de você. Das suas escolhas. Da sua abertura de coração para Deus. Porque você pode ser igual o povo do deserto, um povo de cabeça dura. O anjo bom demonstra ao pensamento os bens da virtude, tal como contemplados na esperança por aqueles que vivem em retidão. O anjo bom te leva para a virtude. O outro mostra os prazeres materiais, carnais, em que não há esperança alguma de bem.
mas que são imediatos, visíveis, participáveis, escravizando os sentidos dos insensatos. Então, os anjos bons, eles levam você para a virtude, eles levam você para a mortificação, para as coisas do espírito. E os anjos do mal? Os anjos do mal levam você para as coisas carnais, para as coisas visíveis, para as coisas materiais, para as coisas baixas, para o prazer. Cuidado com o prazer. Ontem eu estava numa pregação, ontem eu falei que eu me confessei porque a gente estava no encontro do clero. E aí, no momento do clero, da reunião do clero, então recebemos pregação dos bispos, e ontem o nosso querido Dom Marcelo pregando, ele falou uma frase que me chamou a atenção, e eu até marquei a frase. A frase é a seguinte: nada é ruim se te faz feliz. E essa frase é a frase do mundo atual, né? Nada é ruim se te faz feliz. Aí ele falava, sabe de quem é essa frase? Então, nada é ruim se te faz feliz. Assinado Satanás. Essa frase, nada é ruim se te faz feliz. Assinado Satanás. Falei, mas não entendi, porque se me faz feliz não é bom? Nem tudo. Nem tudo. Tem coisas que te fazem feliz que são boas. Comungar Jesus na Eucaristia te faz feliz e é bom. Amar alguém, fazer o bem para alguém te faz feliz e é bom. Qual é o problema dessa frase? É que está dito aqui, nada é ruim. Nada é ruim se te faz feliz. Opa, peraí. Nada? Então a pessoa bebe, enche a cara e ela fala que ela está feliz. Começa a destratar a esposa, começa a estragar a sua saúde, começa a viver uma vida devassa e agora ela está feliz e isso é bom porque ela está feliz. Assinado Satanás. Nada é ruim, nada é ruim, nada é ruim se te faz feliz, não. Isso é coisa do demônio. É isso que o demônio tenta convencer o mundo de hoje. Ele quer te dar prazer. E essa é a forma que o demônio quer fazer as pessoas felizes, dando dinheiro, vanglória, soberba, prazer, luxúria, vaidade, ambição, avareza, gula, bebedeira, carnal, coisas carnais a qual nós meditamos hoje no Rosário da Madrugada. Aquele que se afasta dos sedutores malignos e pelo uso da razão dirige-se ao melhor e vira as costas ao vício, colocará sua própria alma como um espelho face a face com a esperança do bem. Então o que eu tenho que fazer? O demônio vai chegar até você. Eu li a passagem de hoje, o demônio rodeia ao teu redor como um leão rugindo procurando a quem devorar. Então, o anjo bom fica tentando te levar para a virtude, o anjo mau tenta te levar para o vício. Só que você tem que usar uma razão iluminada pela fé, pelo Espírito Santo e começar a dizer não ao pecado, não ao vício. Não, por quê? Porque me faz mal. Gente, todo pecado faz mal para você, todo pecado faz mal para você. Então o demônio sempre te oferece coisa ruim. Só que qual é o problema? Ele vem disfarçado de anjo bom. Ai, eita, aqui está um problema. O diabo não é burro. O diabo vai vir disfarçado. Então por que a pessoa está no adultério? Porque o demônio convence a pessoa de que o adultério é melhor do que o seu casamento. Por que a pessoa começa a se embriagar? Porque o demônio convence de que aquela maneira é uma maneira boa para relaxar, para sair dos seus problemas. Por que a pessoa agora está no vício da pornografia? Porque o demônio convenceu de que aquilo a relaxa, de que aquilo a descansa e que ela não está fazendo mal para ninguém. De que aquilo é bom para ela. Por que as pessoas estão guardando mágoa, ódio no coração e não falam com esse, não falam com aquele, não perdoa esse, não perdoa aquele? Porque o demônio, como um anjo bom, ele veio mascarado, ele veio te iludindo, dizendo que você está no seu direito de não gostar, de não querer conversar com essa pessoa, de estar brigado com essa pessoa, porque ela merece isso mesmo.
O demônio sempre é enganador. Não se esqueça, qual é a primeira qualidade do demônio? Astuto. Astuto. Ele sabe como te enganar, ele sabe como te ludibriar, ele sabe te apresentar a mentira como se fosse verdade. Isso é mentira. A mentira é algo que se apresenta a nós como se fosse verdade. Ele vem nos enganar. Eva deixou-se enganar. Nós lemos isso hoje. Ela foi enganada. Ela foi seduzida. Irmão, irmã, passou da hora de a gente atinar. Passou da hora de você. Por isso que Jesus fala, vigia e ora para não cair em tentação. No Pai Nosso, Deus nos falou, o demônio vai vir. Por isso que eu quero que você reze assim. Ensina-nos a rezar, Senhor. O Senhor ensinou. Então peçam para Deus livrar vocês do mal. Livrai-nos de todos os males e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal e não me deixeis cair em tentação. Vigia e ora, porque quem vigia e ora, quem conhece a verdade, é o que menos vai cair na cilada do demônio. Agora, quem não conhece a verdade, quem não está vigiando, vai cair. Está dando para entender sim ou não? Ele imprimirá na pureza de sua alma as imagens, os reflexos das virtudes reveladas por Deus. Assim a companhia do irmão virá ao encontro e o assistirá. Alguém pode estar se perguntando, Frei, mas nós estamos na vida de Moisés? Da onde que nós estamos tirando esse assunto de anjo bom e anjo mau? O encontro com o anjo? Por quê? Isso está sendo tirado por Gregório de Nissa. Vá na sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Versículo 27. Êxodo capítulo 4, versículo 27. O Senhor disse a Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi e encontrando seu irmão na montanha de Deus, beijou-o. O que Gregório de Nissa está enxergando aqui? Que Arão foi o companheiro de Moisés. Que Arão foi um anjo para Moisés. Foi um amigo. Foi um companheiro. E agora, São Gregório de Nissa está dizendo que também Deus nos deu os companheiros. Incorpóreos, os nossos anjos. Amigos que nos ajudam. Então, Arão foi o grande companheiro de Moisés. Foi o grande amigo de Moisés. Inclusive era o irmão de Moisés. O anjo pode ser chamado de irmão em certo sentido. Aí São Gregório de Nissa começa. O anjo pode ser chamado de irmão em certo sentido. Ele nos ajuda sempre quando nos aproximamos do faraó. Olha que bonito, Gregório de Nissa está dizendo que o anjo, em certo sentido, pode ser chamado de irmão. Aquele que me ajuda. Quando o faraó se aproxima de mim, quando Satanás se aproxima de mim. Então, meu irmão, quando você estiver sendo tentado, você pode chamar o teu anjo da guarda. Anjo da guarda, me ajuda, porque o demônio está vindo atrás de mim agora. Eu estou sentindo, ele está me tentando, ele está me provocando. A gente sente quando a gente está sendo tentado. Aqueles que têm se esforçado em direção à virtude podem encontrar ajuda para viver a vida virtuosa. O anjo compartilha parentesco com a alma em seus aspectos intelectuais e incorpóreos, que já existia antes da nossa criação e que é aliado daqueles que engajados na luta contra o adversário. Então se alie com seu anjo da guarda, se alie com ele. Seja amigo do teu anjo. Seja amigo do teu anjo. Fala, meu anjo. E às vezes a gente não conversa com o nosso anjo. Eu falo de mim mesmo. Eu diversas vezes eu tenho que me esforçar. Eu estou falando de mim. Eu tenho que me esforçar para me lembrar da presença do anjo. Porque a gente não vê, gente. Por exemplo, nós freis carmelitas, às vezes temos o costume de quando a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz é rezar o Santo Anjo do Senhor, para que o anjo nos proteja naquela viagem. Então a gente tem que ter mais costume de lembrar do anjo. Lembrar do anjo nos momentos de perigo, lembrar do anjo quando eu entro dentro de um carro,
invocar os anjos quando eu acordo, quando eu durmo. Então, no seu trabalho. Gente, a gente pode invocar os anjos. Invocar os anjos. Lembra que todo rosário, como é que a gente começa o nosso rosário na madrugada? Invocando os anjos. É para que a gente não se esqueça de que nós temos esses amigos. Nós temos esses irmãos, em certo sentido. Pois anjo significa não apenas um anjo de Deus, e isso ficou claro para nós, mas também um anjo de Satanás. Para terminar, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Deus permite que o anjo de Satanás se aproxime de nós. Então, assim como tem um anjo de Deus do teu lado, por permissão de Deus, Deus também vai permitir um anjo de Satanás. Frei, mas Deus quer que eu caia no pecado? Não. Então, por que Deus permite que esse anjo me atormente? Porque Deus te dá toda a força que você precisa para vencer esse anjo. Não é porque o anjo está tentando você que você cai no pecado. Tanto é verdade que aqui nessa palavra, Deus permitiu que um anjo esbofeteasse Paulo. Deus permitiu que um anjo golpeasse Paulo para me esbofetear. Agora, o que aconteceu? Quanto mais Paulo foi tentado pelo diabo, mais Paulo se tornou santo. Por que Deus permite a tentação? Porque quanto mais tentação você passa, mais santo você fica. Quanto mais tentação você passa, mais virtuoso você fica, mais humilde você fica, mais dependente de Deus você fica. Então, Deus só pode permitir o mal, se do mal ele vai tirar algo bom para a nossa alma. E assim o diabo sai desmoralizado, porque veio para nos destruir, e a sua tentação serviu para que a gente cresça mais ainda na santidade. Uau! Meus queridos, nós não temos medo do demônio, nós temos Cristo, nós temos a Virgem Maria, nós temos os santos, nós temos os anjos. O que está dentro de você é mais forte do que o inferno inteiro. O que está dentro de você é mais forte que o inferno inteiro. Não tenhamos medo. Mas também estejamos atentos. Os demônios existem. E estão trabalhando nas nossas famílias, estão trabalhando na nossa vida, estão trabalhando nas nações. E o plano é simples e fácil. Os anjos do mal querem levar o maior número possível para o inferno. Os anjos do bem, os anjos de Deus, querem levar o maior número possível para o céu. Quem ganha a batalha? A decisão está nas nossas mãos. Os anjos não podem nos obrigar a nada. Tanto o anjo mau não pode me obrigar a pecar, quanto o anjo bom não pode me obrigar a fazer um ato de virtude. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eles só são... O anjo bom é um ajudador, é um auxílio, é um amigo, é um irmão. O anjo do mal é um tentador. Nenhum e nem outro pode me obrigar. No fundo, a decisão está nas tuas mãos. A decisão está nas tuas mãos. E eu quero que você entenda, eu e você, que Deus nos libertou do Egito, do faraó, do demônio. Como eu li hoje, ele veio para nos libertar das obras do diabo. E como eu li em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está nas minhas mãos. Crer ou não em Jesus. Se eu crer em Jesus, eu serei salvo. Se eu não crer em Jesus, eu já estou condenado. Que Deus te abençoe. Essa pregação ela é importante. Necessária. Porque o mundo de hoje esquece disso. Que Deus te abençoe.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.